O Flamengo chega a mais uma final de Libertadores. Desde 2019 já são 3 finais, ou seja, no intervalo de 4 anos o clube chegou em 3 finais. O primeiro grande momento do Flamengo na Libertadores foi em 1981, quando conquistou o primeiro título da competição. O time demorou 38 anos para chegar na final do torneio novamente, o que aconteceu só em 2019, e desde então o Flamengo está sempre chegando nas fases decisivas da competição. Em 2022, o Flamengo está mais uma vez na final, e nesse vídeo você vai ver a trajetória do Flamengo até a final da Libertadores de 2022. Mas antes, se você quer receber mais vídeos desse tipo, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que sair vídeo novo. Antes da gente falar sobre a trajetória do Flamengo na Libertadores de 2022, a gente precisa relembrar o final da temporada anterior, de 2021. No Campeonato Brasileiro, o time ficou em segundo lugar. Na Copa do Brasil, o Flamengo caiu nas oitavas para o Atlético Paranaense. Empatou em 2-2 em Curitiba e no jogo da volta, no Rio de Janeiro, o time tomou um 3-0 em pleno Maracanã e estava eliminado. O torneio que, entre aspas, sobrou foi a Libertadores. O Flamengo fez a final contra o Palmeiras e acabou saindo derrotado por 2-1 na prorrogação. O Andrés Pereira deu aquela escorregada e o Daverson aproveitou e conseguiu ser campeão. Ainda em 2021, o clube anunciou o técnico português Paulo Sousa, que estava treinando a seleção da Polônia, e segundo alguns jornalistas, ele mesmo que pagou a multa para deixar a seleção. Voltando só um pouco mais no tempo, no meio de 2019, Jorge Jesus assumiu o Flamengo. Ele fez o time jogar por música e encantou a todos, e não só isso, conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Por conta desse sucesso com o Jorge Jesus, a expectativa sobre o compatriota Paulo Sousa era enorme, mas o começo da temporada foi só decepção. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Atlético Mineiro, nos pênaltis, e na decisão do estadual, o time perdeu para o Fluminense, com o Flu tendo um time mais modesto e jogando melhor que o Flamengo. Foi então que no final de março foi realizado o sorteio da fase de grupos da Libertadores e o Flamengo ficou no grupo H, juntamente com o Sporting Cristal do Peru, a Universidade Católica do Chile e o Talleres da Argentina. O Flamengo era realmente o time mais forte desse grupo, mas os outros times também eram fortes. Para você ter uma ideia, o Talleres foi o terceiro colocado do campeonato argentino. O Sporting Cristal tinha sido vice-campeão peruano. E a Universidade Católica foi a campeã chilena no ano anterior. A fase de grupos começou em abril e o primeiro jogo foi contra o Sporting Cristal do Peru. O time do Flamengo ainda não passava segurança para o torcedor, mas conseguiu vencer a primeira partida. Bruno Henrique abriu o placar no primeiro tempo, e na segunda etapa, o lateral Mateuzinho aproveita o espaço deixado pela zaga e fecha a conta, 2-0. O segundo jogo foi contra o Talleres, no Maracanã. Aos 11 minutos, Gabigol abriu o placar cobrando o pênalti, e aos 26, Everton Ribeiro faz 2-0. O Talleres ainda no primeiro tempo diminui para 2-1. No segundo tempo, Everton Ribeiro faz o segundo dele, e o Flamengo fechou o placar, 3-1, mais uma vitória e mais 3 pontos. O terceiro jogo da fase de grupos foi contra a Universidade Católica e prometia ser o mais difícil. O Flamengo nunca tinha conseguido vencer o time chileno na casa deles. Tudo isso mudou quando aos 8 minutos Gabigol abre o placar e ainda no primeiro tempo ele marca o segundo. Lázaro também deixa o dele e o Flamengo vencia a Universidade Católica pela primeira vez no Chile. Uma curiosidade desse jogo foi que terminou em 3-2, mas o time chileno não acertou um único chute no gol. O Isla e o Pablo marcaram contra. Com 9 pontos, o Flamengo estava bem encaminhado para o mata-mata, mas ainda assim faltavam 2 jogos. O jogo seguinte foi contra o Talleres, na Argentina, e esse foi realmente o jogo mais difícil da fase de grupos para o Flamengo. O William Arão marcou contra, mas a Arrascaeta empatou. O Talleres ficou novamente na frente do placar, e aí o Pedro conseguiu o empate. No jogo da volta, contra a Universidade Católica, foi mais tranquilo, e o Flamengo ganhou por 3-0. O William Arão abriu o placar no começo do primeiro tempo de cabeça. Everton Ribeiro ampliou, e no segundo tempo, Pedro fez esse golaço. Com 13 pontos e com uma rodada de antecedência, o Flamengo já estava classificado para as oitavas de final. Mas ainda faltava um jogo para cumprir tabela, contra o Sporting Cristal, que o Flamengo venceu por 2-1. Pedro e Isla marcaram.
O Flamengo foi para o mata-mata com uma das melhores campanhas da fase de grupos, com 16 pontos e atrás apenas de Palmeiras e River Plate na classificação geral. A campanha na fase de grupos da Libertadores foi realmente excelente, mas no Campeonato Brasileiro o time deixava muito a desejar. No Brasileirão, o time estava no 14º lugar, algo que o torcedor não aceitava por conta do investimento e do elenco estrelado. Depois de o time perder um jogo no Brasileiro para o Fortaleza em casa, para o Red Bull Bragantino fora, a situação do campeonato continuava complicada e a já tão comentada demissão de Paulo Souza, enfim, aconteceu. Muitos falavam que o técnico não tinha dado liga com o elenco, apesar da boa campanha na Libertadores. Depois de anunciar a saída de Paulo Souza, um dia depois, o novo técnico foi anunciado. Um velho conhecido que já tinha dirigido o time em 2012 e 2018, o técnico Dorival Júnior. Dorival estava fazendo um excelente trabalho no Ceará, sendo destaque com o modesto time na Copa Sul-Americana, e por isso ele foi convidado a treinar o Flamengo. Após algumas derrotas no Brasileiro, algo normal, Dorival começou a achar um time e um modelo de jogo. Infelizmente, nesse mesmo período, Bruno Henrique sofre uma lesão que o tira do restante da temporada, mas mesmo assim, o time continuava em evolução. A dupla de ataque do Flamengo nesses últimos anos tem sido Gabigol e Bruno Henrique, mas com a lesão do camisa 27, Pedro assumiu como titular e, como esperado, ele não decepcionou. Nas oitavas de final, o adversário foi o Tolima da Colômbia, que inclusive, na fase de grupos, tinha vencido o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. O primeiro jogo com o Tolima foi na Colômbia e foi um dos mais difíceis para o Flamengo na Libertadores. O Tolima até chegou a abrir o placar, mas estava impedido. Aos 17 minutos, Andreas Pereira acertou esse golaço, sem chances para o goleiro. E esse foi o último jogo do Andreas pelo Flamengo. Ele estava emprestado pelo Manchester United e o Flamengo não fez sua compra em definitivo. O Manchester acabou vendendo ele para o Fulham. No restante do jogo, o Tolima deu sufoco para o Flamengo, teve até mais posse de bola e mais finalizações, mas o Flamengo acabou vencendo por 1-0. No jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo passou o carro no Tolima, e o grande personagem do jogo foi o Pedro, que abriu o placar logo aos 5 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo ampliou para 2-0. Na volta para o segundo tempo, o Pedro estava realmente inspirado. Marcou aos 2 minutos e nessa partida ele marcou incríveis 4 gols. Gabigol e Matheus França também marcaram e ainda teve um gol contra do Tolima. Final de jogo 7-1, 8-1 no agregado e o Flamengo estava nas quartas de final. O adversário das quartas foi o Corinthians, que tinha eliminado o Boca Juniors nas oitavas de final em plena La Bombonera, ou seja, mais um adversário difícil. O primeiro jogo foi em São Paulo, na Neoquímica Arena. O Corinthians iniciou as ações, mas aos 36 minutos, Arrascaeta acertou esse golaço. No começo do segundo tempo, Rodinei faz grande jogada pela direita, que passa para Gabigol acertar esse chute no cantinho, e o primeiro jogo das quartas termina em 2-0 para o Flamengo. No segundo jogo, no Maracanã, o time não começou muito bem e o Corinthians teve até chance de abrir o placar. Mas, no começo do segundo tempo, Arrascaeta dá esse passe de 3 dedos para o Pedro marcar e fechar a fatura. Flamengo 3-0 no agregado e com a vaga garantida na semifinal. Nas semis, o Flamengo pegou um adversário que tinha eliminado o Tajeres e o River Plate, o Vélez Sarsfield. Esse seria o jogo da vida para o Vélez, já que eles estavam muito mal e a grande chance de título seria a Libertadores. Jogar contra o time argentino já não é fácil, jogar na casa deles então é mais difícil ainda. Mas o Flamengo fez ficar fácil, fechou o primeiro tempo vencendo por 2-0. Pedro abriu o placar e Everton Ribeiro, após belo passe de Gabigol, ampliou. E ninguém segurava o Pedro. Aos 17 minutos do segundo tempo, ele marca mais um. Aos 39 minutos, ele marca o seu terceiro e o quarto da goleada. E o Pedro fazia mais um hat-trick nessa Libertadores, e a vaga para a final estava bem encaminhada. No jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo começou meio sonolento e o Vélez aproveitou e abriu o placar. Mas, antes de acabar o primeiro tempo, adivinha, ele, o Pedro, aparece e empata para o Flamengo. No segundo tempo, após bela jogada de Pedro, a bola sobra para Marinho acertar esse belo chute. Flamengo 2-1. E no agregado, 6-1. E o Flamengo estava em mais uma final, a quarta na história do clube. Em 1981, 2019, 2021 e agora 2022.
Pedro, até a final, é o artilheiro da competição com 12 gols, bem difícil de alguém alcançar. No mata-mata, o Flamengo fez uma campanha perfeita, fez 6 jogos e 6 vitórias, 17 gols feitos e apenas 2 gols sofridos. E se conseguir for campeão, será a melhor campanha da história da Libertadores. E para você, quem você acha que vai levar esse título? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.